Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Quando a Bíblia chama Nabucodonosor de pai de Belsazar, é uma questão de figura de linguagem, um costume antigo dos ancestrais. Nabucodonosor era avô de Belsazar. Nabonido era o pai de Belsazar. Havia 42 anos que Nabucodonosor havia morrido. Nabonido estava em campanhas de guerra. Seu filho Belsazar, ao assumir o trono, não teve por lembrança os dias de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele quando conquistou Jerusalém, ele levou o povo cativo para a Babilônia. Todo o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E agora o povo estava sofrendo nos terrenos dos caldeus, trabalhando como escravo. Daniel, por sua vez, trabalhava no palácio, enquanto que os demais estavam divididos, trabalhando nas terras, assim como o profeta Ezequiel, eram contemporâneos. Daniel estava no palácio de Nabucodonosor, Ezequiel estava no campo, e o profeta Jeremias ficou com o resquício de Jerusalém. Jerusalém destruída, Jerusalém acabada, ficaram na cidade os coxos, os mancos e os velhos, que não podiam trabalhar como escravos na Babilônia. E Jeremias, o profeta, ficou naquelas terras. Os demais foram levados. E no meio daquele sofrimento, Daniel permaneceu fiel a Deus, ao ponto de se tornar como um embaixador, como um ministro do rei da Babilônia. Os tempos se passaram. Morreu Nabucodonosor. Só que naquele período de transição de governo, de Nabucodonosor para Nabonido e Belsazar, todas as coisas que foram levadas de Jerusalém permaneceram ali na Babilônia. Todo o ouro, toda a prata, todas as joias, toda a riqueza, todos os vasos. Foi levado o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, a mesa dos pães, as facas, as roupas do sacerdote, o ouro. Eles destruíram o templo, eles derreteram as paredes com fogo, porque as paredes do lado de dentro do templo era rebocada com ouro. Então eles queimaram as paredes para que o ouro derretesse e eles levassem em vasos para a Babilônia. Toda a riqueza foi levada. Tudo quanto havia de valor foi levado. Ficou lá preso, dentro da Babilônia. E assim sucessivamente o povo caldeu, o povo babilônico, cultuava os seus deuses das diversas maneiras. Eles tinham seus cultos, era a cultura deles. O tempo se passou e Nabucodonosor, quando construiu as riquezas do Império Caldeu, ele se tornou muito grande. Ensoberbeceu o seu coração
ao ponto que ele disse: toda essa terra, tudo quanto aqui está, foi eu, Nabucodonosor, que criei. Eu sou o dono disso aqui tudo. Tudo isso aqui me pertence. Ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamada Jardins Suspensos da Babilônia, que ele fez para uma de suas esposas. E ele subia naqueles campos e ele olhava: tudo isso aqui me pertence, foi eu que fiz isso daqui. Subiu o seu coração. Porém Deus lá do alto olhou para ele aqui na terra, mesmo ele sendo ímpio, mesmo ele não sendo judeu. Deus disse: o grande aqui sou eu, quem faz tudo aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, tudo que tem nessa terra é meu. Você aprenderá com os animais a se humilhar e entender que eu sou grande. E Deus fez Nabucodonosor comer capim com os animais durante 7 anos. Ele foi para o campo, cresceu pelo nas costas, na barba, no cabelo, nos braços, suas unhas cresceram e ele estava rastejando e comendo capim com os animais no campo, e entendendo que somente Deus é Deus. Passou-se o tempo, as coisas ainda estavam guardadas lá no palácio. Quando Nabonido morre, seu filho Belsazar assume o trono. Agora então, em meio à jactância do poder, de toda a sua grandeza, e em meio àquele tudo quanto ele possuía, ele fez uma festa. O versículo 1 do capítulo 5 diz que ele chamou 1000 dos grandes da Babilônia. 1000 dos seus convidados eram pessoas importantes. E ele fez no seu vasto e grande palácio uma festa maravilhosa. Estava tudo bem. E eles bebiam, comiam, dançavam. Em meio àquilo, as mulheres e as concubinas começaram então a ter relações sexuais com os homens. Já se passou a ter uma orgia na festa. Em meio à orgia, em meio às bebedeiras, em meio à comida, em meio aos gritos e berros e alegria, estava tudo normal para eles. Belsazar, no meio daquilo tudo, agora ele grita: tragam para mim os vasos, os copos, os pratos, os talheres dos judeus e coloca na nossa mesa, que nós vamos beber vinho naquilo que era do povo judeu e mostrar para eles que os nossos deuses é maior do que o do povo judeu. Assim foi feito. Trouxeram então os vasos, os copos, os pratos, os talheres, colocaram nas mesas. E no meio da bebedeira, no meio da orgia, da prostituição, eles beberam vinho nas taças sagradas do Senhor, que era utilizada no tabernáculo, que era utilizada no templo. Eles pegaram o que era santo, sagrado, que era oferecido a Deus, aonde os sacerdotes cortavam o pão e ofereciam ao Senhor, onde eles ofereciam as libações de sacrifícios a Deus, eles estavam bebendo vinho, comendo carne profana e fazendo orgia e prostituição e se alegrando, bebendo, sorrindo das coisas do Senhor. Em meio àquilo tudo, de repente, uma mão aparece na caiadura da parede e escreve algo que era a sentença final do reino dos babilônios. Mene, mene, tekel, parsim. O rei Belsazar, quando olha a mão na caiadura da parede escrevendo, ele não acreditou naquilo, e a Bíblia diz que os seus joelhos começaram a tremer, os seus lombos já não estavam firmes mais, o seu semblante já mudou, a sua cara já ficou diferente, o povo todo assustado, e aquela mão na parede escreveu: Mene, mene, tekel, parsim. Se fazer a leitura do que estava escrito em aramaico, para o povo caldeu era fácil de ler. Estava escrito na língua aramaica. Um ciclo e metade de um ciclo. Para eles entenderam. Um ciclo e metade de um ciclo. Mas havia um significado ali. Não era só aquilo ali. Então o rei Belsazar deu o grito: tragam os astrólogos, tragam os feiticeiros, tragam os encantadores, tragam os bruxos, tragam os mágicos, tragam todos. Eu quero a interpretação dessa palavra na parede. Eu preciso saber o que está escrito nessa parede. Eu tenho que entender o que está escrito ali. Então trouxeram todos os sábios da Babilônia, todos os intelectuais, todos os bruxos, feiticeiros, astrólogos, astrônomos, todos leram, e leram isso que eu falei para vocês.
Um ciclo e metade de um ciclo. Mas qual a interpretação? Se está escrito em aramaico, uma mão aparece do nada e coloca na parede algo que ninguém nunca entendeu, tem que ter uma interpretação. Mas nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretar. Agora olha o detalhe que eu quero falar para vocês. Nós estamos vivendo um tempo chamado princípio de dores. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Deus não tem compromisso com o homem de dar satisfação. Ele aparece aonde ele quer, ele aparece a hora que ele quer e ele faz do jeito que ele quer. Estavam no meio de uma orgia e bebedeira, estavam se embriagando e prostituindo, mas a mão de Deus apareceu na parede para impregnar o juízo àquele povo. É isso que eu quero dizer para você aqui nessa manhã. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aprontaram o que quiseram no carnaval de 2018 e 2019. Humilharam a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, profanaram a imagem de Jesus, exaltaram a Satanás em cima de um carro, criaram o que quiseram para denegrir a imagem dos cristãos, falaram mal dos crentes, disseram que nós cristãos não estamos professando a nossa fé em Jesus, mas Deus está olhando lá do céu e vendo tudo que está acontecendo nessa terra, no meio dessa orgia, no meio da prostituição, no meio dessa bebedeira, no meio da embriaguez. Deus já está escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Está chegando a hora da mão de Deus nessa terra. Aleluia. Queira você acreditar ou não, queira você professar essa fé em Jesus Cristo ou não, os sinais já estão demonstrando a mão de Deus. Naquela noite, Belsazar estava embriagado com os seus grandes, os seus generais, os seus prefeitos, os seus deputados, os seus governadores, estavam eles todos cheios de razão. Mas quando a mão escreveu na parede, Deus estava colocando um ponto final. Então escuta o que eu quero te dizer aqui nessa noite, nessa manhã. Naquele momento em que o Senhor estava falando com Belsazar, Deus estava dizendo para ele: acabou o teu reino. Acabou a tua história. Ele não estava entendendo ainda. Aí ele gritou: me traga alguém. Aí aparece a mãe do rei. Essa mãe do rei não era a esposa do rei, e provavelmente era a mãe dele. E ela disse: olha, aqui nos dias do seu pai, como eu já expliquei para vocês, aqui Nabucodonosor era avô, não era pai, era um termo de linguagem. Ela estava falando de Nabucodonosor. Nos dias de Nabucodonosor teve um homem aqui chamado Daniel, e tudo quanto era difícil, tudo quanto era complicado, interpretação de sonhos, declaração de enigma, soluções de casos difíceis, somente Daniel conseguiu resolver. Traga esse Daniel. Daniel já estava velho, Daniel já estava com mais de 80 anos. Daniel chegou lá diante do rei, e quando ele olha a escrita na parede, o rei fala com ele: olha, se você me der essa interpretação, vou colocar um colar de ouro no seu pescoço, vou colocar você como terceiro no reino, vou te dar riqueza, vou te dar fartura. Daniel é lindo, a história de Daniel é maravilhosa. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia levarei ao rei a escritura, e lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Eu acho isso aqui lindo demais na pessoa de Daniel. Irmãos, nós estamos vivendo num período pré-eleitoral. A quantidade de político que te manda mensagem, que te procura, que te liga, é um povo que sai dentro da terra. 4 anos está desaparecido. Agora de repente esse povo sai de dentro da terra. Aí te telefona, manda mensagem: eu te amo, você é maravilhoso, você é uma benção, bom dia, boa tarde, boa noite, olha, preciso de você, hein? Não esquece de mim não. Me ajudem nessa campanha, depois quando eu ganhar, vou fazer isso por você, vou te dar isso, vou fazer aquilo. Hipócritas. Um monte de pessoas que são uns fanfarrão, aproveitadores. É nessa hora que você tem que entender, que você tem que agir como Daniel. Os teus presentes ficam para você.
Vou fazer a vontade de Deus, porque eu tenho um chamado com Deus, o meu negócio é com Deus, eu tenho um compromisso lá no céu, não é nessa terra. Não troque a tua reputação por um presente, não troque o teu nome por um cargo político, não troque a tua vida ministerial por algum presente que algum político vai te dar. Seja honesto, seja homem, tenha caráter. Eu estou chateado, irmãos, com essas coisas. Eu estou desgostoso mesmo. Se tem gente que gosta de mim, glória a Deus. Você que não gosta de mim, o problema é seu. Pode falar o que quiser de mim. É assim que eu penso, é assim que eu vou viver, e é assim que eu creio. Você tem que manter o seu caráter. Seja você. Não troca o teu nome por um presente. Daniel disse: pega os seus presentes e dá para quem você quiser. Eu vou ler para você o que está na parede e a sentença de Deus para a tua vida. E é disso que nós precisamos hoje, de homens e mulheres profetas que falem o que está segundo o coração de Deus e não o que nós queremos ouvir. Estamos cheios de bajuladores, pessoas que só vêm a nós trazendo palavra de bênção, etc e tal. Mas e as repreensões? Será que nós não fazemos nada errado? Será que Deus não corrige o povo? Por que Deus parou de corrigir o povo? O que está acontecendo? Falsos profetas, essa é a verdade. Bajuladores, hipócritas, demagogos, aproveitadores. Daniel disse para Belsazar, que está escrito lá na parede, Mene, enumerar. Contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesar. Pesado foste na balança e achado em falta. Parzim, dividido foi o teu reino e dado a outros reis, medos e persas. Naquela noite, enquanto eles estavam bebendo, os medos e os persas, a quilômetros da entrada do rio na Babilônia, estavam diante do rio Eufrates, e eles então colocaram pedras e madeiras e desviaram o curso do rio. O rio entrava no meio da cidade da Babilônia, então eles desviaram o curso do rio e colocaram as águas para ir em outra direção. Quando as águas baixaram e estavam na altura do joelho, da coxa dos soldados, o grande e poderoso exército dos medos e dos persas entraram pela via fluvial do rio, que passava no meio da cidade. Era de madrugada, o povo estava dormindo, os soldados bêbados, ninguém estava preocupado. As muralhas da Babilônia eram altas demais, eram dezenas de metros, então não havia como invadir a cidade, os portões não tinha como derrubá-los. A cidade era poderosa. Ninguém imaginou que um dia alguém desviaria o curso do rio e entraria na cidade por dentro do canal. Os soldados entraram, foram direto para o palácio, pegaram todos os grandes, os poderosos, os generais, os soldados, bebendo e se embriagando, e mataram todos. Naquela noite cumpriu-se a palavra do profeta Daniel. É disso que nós precisamos. Profetas que falem a palavra de Deus e ela se cumpra como tem que ser cumprida. Os sinais têm demonstrado, que Deus, Ele está vindo em juízo. Ele está vindo em juízo. O povo não quer dar crédito. Se embriagam, bebe, se prostitui, como Belsazar e os seus grandes. Mas Deus está escrevendo na caiadura da parede: os sinais estão se cumprindo. Naquela noite, foi a noite de Belsazar. Hoje, Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. Os sinais estão mostrando. Mateus capítulo 24. Jesus Cristo, Ele falou dos sinais. Versículo 36 a seguir, Jesus falou dos falsos cristos. A quantidade de Cristo que já apareceu, só no século XIX ao século que nós estamos, já apareceram 26 falsos cristos. Em relação a guerras, as guerras têm acontecido todo dia. Só em 2011, efeito das guerras, a ONU calculou que cerca de 400 mil pessoas em 2011 foram mortas
e 4,5 milhões de pessoas migraram para outros países. As guerras têm matado milhões de pessoas. A Primeira Grande Guerra Mundial, ela matou mais de 48 milhões de pessoas. A Segunda Grande Guerra Mundial matou mais de 60 a 85 milhões de pessoas. Nós estamos vivendo um período de guerra, guerra fria, guerra civil. E a Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer. Imagine-se que está envolvido os Estados Unidos, a Rússia e a China. Só para vocês terem uma noção, a China está construindo submarinos fantasmas. Não é captado por radares. Estão lá embaixo. Para quando a guerra se levantar no mar, eles estão prontos para destruir os porta-aviões americanos e os demais que tentaram invadir as suas terras. A China, os Estados Unidos e a Rússia. São eles? Não. Paquistão e a Índia. Talvez pode começar lá a guerra por causa das fontes de águas. A guerra nuclear pode acontecer a qualquer momento. Se acontecer, ela é capaz de destruir o planeta Terra cerca de 50 vezes. A fome. A fome tem matado, desde a década de 90, mais de 100 milhões de pessoas já morreram pela fome. Só na Somália são cerca de 6,2 milhões de pessoas subnutridas que não têm o que comer. A cada 15 segundos morre uma criança de fome. Aqui no Brasil, eu estou falando para vocês que no Brasil já morreram quase 6 mil pessoas de fome o ano passado. De fome. Sinais. A Escritura está na parede. Deus está falando que Ele está voltando. As pestes que têm sobrevindo sobre a terra. A AIDS tem matado milhões no mundo. Cerca de 32 a 44 milhões de pessoas estão com HIV no mundo. Desde a origem da doença, quando eles descobriram até agora, já morreram cerca de 32 milhões de pessoas. A peste negra já matou mais de 25 milhões de pessoas. Olha só, isso aqui são sinais do que eu estou falando para vocês. A malária já matou mais de 3 mil crianças só na África. Essa gripe que nós estamos vivendo agora, porque essa doença, essa peste, é oriunda da gripe. A gripe russa surgiu no Uzbequistão, matou 1,5 milhão de pessoas. A gripe espanhola, na Espanha, 100 milhões de pessoas. A gripe asiática, China, matou 2 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong, China, matou 3 milhões de pessoas. A gripe suína, no México, 17 mil pessoas. A gripe aviária da China, em 97, depois em 2004, ela matou cerca de 300 pessoas. Eles tiveram que matar mais de 1,5 milhão de frango para acabar com a doença. Agora o coronavírus, também da China. Como que não veio da China? Olha a quantidade de coisa que está surgindo na China. Deus está escrevendo na parede. Os sinais estão se cumprindo. Terremotos, meu Deus do céu, é muita coisa. Terremotos. Em todo o século XIX já ocorreram 41 grandes terremotos, acarretando pouco mais de 350 mil mortos. No século XX, 97, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos, que providenciaram só no século XIX, eu falei anteriormente, no século XX, mais de 2 milhões de pessoas. Está só aumentando, as coisas estão graduando. Só na Itália aconteceram, no ano passado, 14.228 abalos sísmicos. O Brasil também já foi atingido em 55 por terremoto. O Brasil também foi atingido em 1980 por terremoto. 83 também o Brasil foi atingido por terremoto. Então os irmãos entendam que só aqui no Brasil, no século XX, ocorreram cerca de 100 terremotos, abalos sísmicos. Ah, mas no Brasil não acontece. Está acontecendo. Para os irmãos entenderem, só o ano passado no Japão foram 200 terremotos que aconteceram. Detalhe, o Japão tem 86 vulcões em atividade. Graças a Deus o Brasil não tem vulcão. Mas esses vulcões, quando a terra tremer no Japão, vão entrar em erupção. Quando chegar o grande dia. Olha só o que eu vou dizer para vocês agora. Os babilônicos, os caldeus,
estavam cultuando seus deuses com as coisas santas do Senhor, profanando o que era santo. Vocês sabiam que nós estamos vivendo dias que todos estão de alguma maneira tendo a sua idolatria e deixando as coisas de Deus de lado? Cultuam o artista, cultuam cantores, atores, jogadores de futebol. Não é só imagem de ídolos, não. Pessoas vivas. Até mesmo eu acho que algumas pessoas estão cultuando o presidente Bolsonaro. Quando as pessoas gritam mito, 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 aquilo ali é quase dar um culto a ele. E eu digo para o senhor, seu Bolsonaro, se algum dia o senhor escutar isso aí, viu, presidente? Quando o seu coração subir igual de Nabucodonosor, Deus vai fazer o senhor comer capim também. Igual Nabucodonosor comeu capim. Todo aquele que ensoberbece o seu coração, que cresce demais, Deus humilha. Moro na cidade chamada Planaltina de Goiás. Todo ano tem algum político comendo capim. Deus derruba. Todo ano Deus humilha algum político aqui. Sobe o coração. Deus joga lá embaixo. Não acha ruim o que eu estou falando não, viu, crente? Tanto ímpio como crente serão pesados na balança de Deus. Foi pesado na balança Belsazar. Ele não era judeu, ímpio. Mas ele profanou as coisas do Senhor. Olha a quantidade de coisas que estão sendo profanadas das coisas do Senhor. Sobem no altar em pecado, pregam em pecado, cantam em pecado, vivem com a vida em pecado, profanando as coisas do Senhor. Usa dízimo e oferta para o pecado. Já escutei tantas histórias de pessoas que pegavam dízimo e ofertam para comprar bebidas, para se prostituírem, profanando. É aonde que a pessoa vai subindo, subindo, de repente, você não ouve falar mais dela, acabou, sumiu, morreu. Profanadores do Evangelho. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Nos últimos dias, Paulo estava falando para Timóteo que ia surgir. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Você liga a internet e começa a observar a quantidade de pastores que estão ali com o seu nome sendo envergonhado, bebendo cervejinha, traindo a esposa, profanadores do Evangelho. A Bíblia Sagrada nos diz que isso aqui é decadência moral. Então eu estou pregando para vocês aqui nessa manhã sobre a Escritura na parede. Também, profeticamente, está se cumprindo hoje. Profanadores, bêbados, alcoólatras, mentirosos, e estão no nosso meio. Multiplicação da iniquidade, sinal. Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha a quantidade, irmãos, de filhos que estão matando os pais. Maridos matando esposa, esposa matando marido. A quantidade de divórcio que está acontecendo todo ano. Lá na Europa, inclusive, vale mais o dinheiro do que o amor. Tem marido que não vê a esposa durante o dia, vai ver o outro dia. Trabalham demais, não tem tempo nem de se ver. O amor. Você não acha que o que aconteceu esse ano, Deus estava querendo aproximar as famílias? Deus usou esse momento dessa chaga, dessa peste, dessa pandemia, para aproximar as famílias, colocar o povo perto, despoluir um pouco o mundo, trazer um pouco de paz para nós. Deus usa até mesmo a calamidade para que a gente possa enxergar a nós mesmos e olhar para dentro de nós o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos passando, qual é a nossa posição e postura diante da sociedade. Ciência avançada. Profeta Naum, capítulo 2, verso 4, ele disse: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpago. Naum faz parte dos profetas menores, estava falando da velocidade dos carros.
Ele estava vendo carro de ferro. O outro profeta disse que viu pássaros com asas duras, asas de ferro. O avanço científico, o avanço da tecnologia, isso são sinais, é a escritura na parede. Não falta mais nada se cumprir, tudo já tem se cumprido. E Jesus está dizendo para nós: prepara-te, igreja, prepara-te, põe a tua casa em ordem, porque Ele vai voltar e pode ser agora. Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, obrigado aí pela sua participação comigo nessa palavra. Eu quero que você compartilhe, vai compartilhando aí, vai jogando para frente essa mensagem, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas desviadas que precisam voltar para a igreja. A porcentagem diz que a quantidade de desviados é a mesma da quantidade de pessoas que estão servindo ao Senhor. Então a quantidade de desviado é muito grande e nós temos que trazer esse povo de volta para a igreja. Jesus Cristo está voltando, Ele vai buscar o seu povo e eu não quero que essas pessoas que estão desviadas fiquem sem a presença de Deus. Nós vamos trazer esse povo de volta, vamos pregar para eles. Então compartilha essa palavra, traz uma palavra de esperança, uma palavra de alerta. Vamos falar a palavra como ela é e trazer o povo de volta. Meu irmão, você que está afastado, volta para Jesus, vem para Jesus. Lembra do primeiro amor, não deixa morrer o primeiro amor, deixa Deus te abençoar novamente. Ele quer ter um compromisso novo com você, uma palavra nova para você. A Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados, quando nós arrependemos, ele é jogado no mar do esquecimento. Deus já esqueceu. Quando você se entrega para Ele, faça aquele compromisso, Ele não vai ficar te lembrando. Ah, mas os irmãos vão me olhar com a cara torta. Não se preocupe com o olhar dos irmãos, se preocupe com o olhar de Jesus. Jesus, Ele olha para você para te dizer que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele quer ter você com Ele no céu. Então entrega para Ele o seu coração e deixa Jesus mudar a sua história. Os sinais estão se cumprindo. A sentença de Deus para Belsazar foi certeira naquela noite. Naquele dia ele perdeu a vida, mas você não. Os sinais estão acontecendo, está tudo escrito, está se cumprindo, mas deixa Jesus te salvar. Entrega o teu coração para Jesus. Você que ainda nunca foi na igreja, tem medo. Deus é amor, Ele te ama, Ele quer te salvar. Entrega o teu coração para Jesus. Você pode ouvir essa palavra aí por acaso, talvez mexendo aí no Face, no YouTube, talvez você vai achar essa palavra, mas olha, entrega o teu coração para Jesus. Não existe amor maior e melhor do que o dele. Amém?